Ministério da Justiça recebeu do governo dos Estados Unidos um ofício sobre a atuação de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Assunto para a repórter Luciana Verdolim, chegando com as últimas informações de Brasília, como a diplomacia brasileira reagiu com a chegada desse ofício. Luciana, bom trabalho. Olha, Tiago, a diplomacia está olhando com muito cuidado essa questão, esse embate entre a justiça norte-americana, entre o governo norte-americano, melhor dizendo, e a justiça brasileira, as críticas que estão vindo do governo de Donald Trump. E tem sinalizado, inclusive, que qualquer retaliação ao ministro do Supremo Tribunal Federal pode significar, na prática, um problema diplomático entre os dois países, levando-se em consideração a importância, do judiciário para a estrutura brasileira. O Ministério da Justiça recebeu uma carta essa semana, segundo informações, ela foi encaminhada para o setor que é responsável por esse tipo de coisa, mas a carta não pede nada. A carta não faz nenhum pedido e nem será encaminhada a ninguém, mas faz reclamações à postura da justiça brasileira e a questões relacionadas a decisões que supostamente estariam interferindo em questões envolvendo empresas norte-americanas. O The New York Times publicou matéria essa semana apontando aí uma insatisfação do governo de Donald Trump com relação ao judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Diz o seguinte: eles teriam tido acesso à carta que foi encaminhada ao Supremo e, segundo o jornal, o governo norte-americano critica diretamente as ordens do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que, embora possa aplicar as leis brasileiras no ambiente digital, não teria autoridade. Moraes não teria autoridade para determinar o cumprimento de ordens judiciais por empresas sediadas lá nos Estados Unidos. O alvo central da repreensão foi a suspensão daquela plataforma digital Rumble, depois deles se negarem a suspender contas de Alan dos Santos, o que causou irritação dentro do Supremo Tribunal Federal. Luciana Verdolim, então, trazendo a informação de que o governo brasileiro recebeu essa carta dos Estados Unidos. Você volta na nossa programação, então daqui a pouco vou tirar os nossos comentaristas, claro, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, vou começar pelo Cristiano. Primeiro uma questão jurídica, depois eu te ouço dos efeitos políticos que isso pode ter. Ô Vilela, primeiro, aí uma dúvida, claro, nós que não somos da área da justiça. Por que é o governo brasileiro que recebe essa carta e não o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o colegiado, a corte em que o ministro faz parte? E um outro ponto que eu quero perguntar para você sobre essa posição do governo americano. Seria uma intromissão diplomática aqui no Brasil ou não? Olha, Tiago, na primeira parte da pergunta, a chefia de Estado, ela se dá através do Poder Executivo, através do governo brasileiro. Então, todas as questões envolvendo o Estado brasileiro, seja lá por quais forem os poderes envolvidos ou eventuais organismos envolvidos, a recepção oficial formal ela se dá através do governo brasileiro. Com relação a essa intromissão, eu vejo que, de fato, existe ali um ultrapassar dos limites, quer dizer, muitas vezes no afã de, eventualmente, tentar proteger seus cidadãos, suas empresas, aquilo que lhe é caro ao Estado americano, muitas vezes possa acabar levando a alguma sanção ou tentando construir alguma sanção em relação a cidadãos de outros países, do Brasil no caso, por práticas administrativas tomadas no Brasil. E aí é importante que haja uma temperança, e o próprio governo já demonstrou isso, o interesse em resolver isso através do diálogo, no sentido de que não escale essa questão, não vire realmente uma disputa política que acabe sendo ruim para os dois estados, especialmente para o Estado brasileiro. Eu vejo que é algo que pode ser negociado, pode ser construído no sentido de deixar bem claro os limites das duas esferas, seja a esfera brasileira, no sentido de fazer com que as leis brasileiras sejam de fato cumpridas, e também no limite da atividade americana, que pode estabelecer as suas sanções administrativamente dentro da sua linha de competência, não interferindo na competência da justiça e dos órgãos administrativos brasileiros. Dora, isso deve ser visto como uma espécie de pressão política, mas é de se imaginar que o governo brasileiro não tome nenhuma providência, ou é possível que isso aconteça?
Não, por enquanto não. A coisa está sendo vista sobre aquela questão do Supremo Tribunal Federal. Segundo a matéria do New York Times, a carta também foi enviada ao Supremo, que não quis comentar, tá? Então, isso está sendo visto como algo não usual, mas em se tratando de governo Trump, tudo é possível. Então, tem uma expressão, é uma coisa do governo Trump, qualquer coisa se espera. Por enquanto, não há nenhuma consequência, porque a carta não pede nada, ela não pede nada, ela informa que há um descontentamento por causa desse bloqueio do Rumble e só, dizendo que é um descontentamento. Então, isso é visto como uma carta, um ofício de caráter informativo, e, portanto, não cabe resposta, não cabe nada. Isso por enquanto. Se isso vai ter alguma consequência, se isso é alguma medida preparatória para alguma outra coisa, a gente tem que aguardar. Por enquanto, tanto o governo, quanto a diplomacia, quanto o Supremo Tribunal Federal estão recebendo desta maneira. Ok, já temos conhecimento, tá certo. Não cabe resposta, é uma posição, uma insatisfação do Departamento de Estado, portanto, do governo norte-americano, com uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, é só isso, sem consequências.